Então, a gente vai ter a aula aí hoje acompanhando pelo livro, tá? Porque a gente vai fazer uma revisão daquilo que a gente já estudou. E o que foi que a gente já estudou aqui em História? Nós estudamos aqui, desde lá no início, no capítulo 1, a gente vem estudando aí o tempo histórico. O tempo histórico, onde tem aí esse período histórico que a gente está estudando aí, fala sobre as mudanças, as permanências, que é importante a gente estudar o passado, tá? Todos nós pensamos sobre a nossa história, sobre a história de um lugar, de um objeto, e há fatos ou acontecimentos de curto prazo que pode ser percebido por médio prazo e tem aquele de longo prazo. O de médio, curto prazo, por exemplo, são o tempo que você está estudando. É uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Então, são acontecimentos que acontecem aí em curto prazo. Já o acontecimento aí de médio pode ser percebido por dezenas, centenas de anos, e as transformações que passam aí podem acontecer por milhares de anos. E, no caso, ela vem aí acontecendo ao longo do tempo, como a gente viu sobre o desenvolvimento da agricultura. Nós falamos também sobre fontes históricas, onde as fontes históricas elas podem ser fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais são o quê? São aquelas que são representadas através de objetos, né? Então, lembra quando eu trouxe um montão de objetos aqui para a sala, a gente mostrou, a gente viu aqui o Walkman, a gente viu fitas, a gente viu câmera antiga, a gente viu cartas. Então, são fontes materiais, porque elas são objetos produzidos por uma sociedade. E as fontes imateriais são fontes que não têm nenhum suporte físico, mas fazem parte da memória. E existem vários tipos de fontes históricas. Então, as fontes escritas, como cartas, bilhetes, documentos, livros, certidão de nascimento. Temos as fontes visuais, que são representadas por pinturas, obras de arte, filmes, fotografias. Então, nós chamamos de fontes visuais. E as fontes orais são aquelas sonoras, que são passadas de geração em geração, como, por exemplo, uma história, a história contada, por exemplo, dos índios, que eles vão contando de uma geração para outra. Nós temos cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos. Então, são fontes históricas. Nós estudamos também sobre os fatos históricos do tempo, onde vocês fizeram até uma atividade com a linha do tempo, falando sobre a linha do tempo, não foi? Que é uma forma de organizar os acontecimentos. A linha do tempo ela é uma forma da gente estar organizando aí os acontecimentos, tá certo? E os períodos históricos, onde nós falamos aí nessa linha do tempo, que surgiu ali lá na pré-histórica, do surgimento da humanidade há cerca de 6.000 anos atrás. Nós falamos aí da Idade Antiga, que é cerca de 6.000 anos atrás, até o ano de 476. Falamos aí da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Vimos também o trabalho de preservação de vestígios históricos, e falamos muito aí também nesses últimos dias sobre nômades e sedentários, sobre o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico, que é o período entre a formação dos primeiros agrupamentos humanos, não foi que a gente estudou? E o Neolítico, ou seja, Nova Pedra, que a gente estudou aí,
A gente falou sobre o processo de sedentarização, a ocupação de regiões próximas aos rios, o crescente fértil, e que esses rios são o Nilo, Eufrates e Tigre, e que ele é chamado assim porque tudo que é plantado ali, perto daqueles rios, tudo que se plantava, ele dava. Por causa da pesca, que eles começaram a estar fixando moradia, então deixaram de ser nômades para ser sedentários. Os nômades são aqueles em que saíam à procura de novas terras, procurando novos alimentos, viviam ali a sua vida à procura de caça, de pesca, de alimento, de água. E os sedentários, não, eles começaram ali a produzir seu próprio alimento, começaram a plantar, começaram a colher e começaram a domesticar os seus animais. E tudo começou ali nas margens do crescente fértil, onde se localizam os rios Tigre, Eufrates e Nilo, e que em período de cheia deixam as terras muito mais férteis. É uma região fértil que ela tem forma de uma lua crescente vista ao hemisfério norte da Terra. Nós falamos também sobre as teorias sobre o povoamento do continente americano, vimos que tem duas teorias, a que poderia ser que o pessoal ter vindo da América do Sul por terra ou a pé, e a segunda teoria que eles conseguiram navegar e não conseguiam aí, por aí, volta, que eram diferentes épocas que eles saíram da África em consideração ao leste, em direção ao leste, alcançaram o sul da Ásia, a Oceania. Nós vimos também aí os vestígios do povo brasileiro, a reconstituição técnico-artística de como teria sido o rosto de Luzia, aí o primeiro ser humano aqui no Brasil. O que mais que a gente viu aí? O primeiro ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil. Nós vimos também sobre a agricultura e a ocupação do espaço, o processo de sedentarização do pessoal começou a fazer ali a sua domesticação de plantas, de animais. Nós vimos aí as técnicas que eles produziam antes e que estão hoje, as mudanças no modo de vida, a coleta de frutas, o abrigo feito de pedras e madeiras. Então, tudo isso a gente veio estudando nesse esse período aí que a gente está vivendo. Então, nós vamos estar revisando e fazendo a atividade nas páginas 178, 179, 180 e 181. Então, eu quero que vocês peguem o livro aí para a gente fazer a explicação da atividade e, em seguida, a gente fazer a correção dela. Vamos lá?